Ele nasceu com tudo que Cable nunca teve. O mesmo corpo, os mesmos poderes. Sem o vírus, sem a dor, sem nenhuma limitação. E se tornou o vilão mais cruel que Cable já enfrentou. Não por maldade, por vazio. Fica até o final, porque a história de Strife não é sobre poder, é sobre o que acontece com um ser que nasce perfeito em um universo sem lugar para ele. Quando Cable foi enviado para o futuro ainda bebê, infectado pelo vírus tecno-orgânico, os Askani não sabiam se conseguiriam salvá-lo. Então fizeram o que qualquer civilização desesperada faria: criaram um backup, um clone perfeito de Nathan Summers. Mesmo DNA, mesma estrutura genética, mesma capacidade psionica que poderia dobrar a realidade, mas sem o vírus, sem a corrupção metálica. O plano era simples. Se o Nathan original morresse, o clone continuaria a missão. Nathan sobreviveu. O clone se tornou desnecessário e foi entregue ao inimigo. Apocalipse pegou o clone ainda criança, não para criar um herói, para criar um instrumento, um ser de poder absoluto, moldado para servir a filosofia do sobrevivente. Apenas os fortes merecem existir. O clone foi criado com o nome Strife e cresceu acreditando ser o original, acreditando ser Nathan Summers, acreditando que seus poderes e sua existência tinham propósito e história. Ninguém contou a verdade. Por anos, Strife lutou acreditando ser o filho legítimo de Scott Summers, que tinha origem, que tinha identidade. Quando a verdade veio sem cuidado. Strife descobriu que era cópia, que Nathan era o original, que toda a sua vida, cada crença sobre quem ele era, tinha sido construída sobre uma mentira fundamental. Ele não era Nathan Summers, era o backup que ninguém precisou. E aqui está o detalhe que transforma tudo. Cable tinha o vírus, tinha a dor, tinha limitações, mas tinha algo que Strife nunca teria: uma história real. Cable tinha sido amado antes de ser mandado embora. Tinha crescido com um propósito genuíno. Tinha escolhido ser quem era. Strife tinha sido fabricado para uma função nunca necessária, reaproveitado como arma por um tirano que não se importava. A raiva que nasceu não era a raiva de um vilão comum, era a raiva de quem descobriu que nunca existiu de verdade. Strife passou a perseguir Cable com obsessão por legitimidade. Se conseguisse destruir Cable, provaria ser superior. Talvez a cópia pudesse apagar o original e se tornar o único real. Ele criou um movimento de libertação mutante. Atentou contra Charles Xavier. Espalhou o vírus tecno-orgânico entre humanos como um ato de guerra biológica. Cada destruição era uma pergunta. Se eu tenho o mesmo DNA e poderes, por que você é real e eu não? Cable e Strife se enfrentaram através de décadas. O que tornava esses confrontos diferentes era o silêncio estranho entre eles. Cable olhava para Strife e via o que poderia ter sido um ser sem vírus, sem dor, sem limitação. Strife olhava para Cable e via o que nunca seria: alguém com história própria, alguém que escolheu cada cicatriz. Nenhum dos dois conseguia destruir o outro
completamente. Destruir o outro seria destruir parte de si mesmo. Strife nunca foi mal, porque gostava, foi mal porque foi criado sem ninguém ao seu lado enquanto descobria quem era. A diferença entre Cable e Strife não era o DNA, era que um deles teve alguém que o olhou como ser humano. Nate Gray, Cable, Strife, 3 seres do mesmo material genético. Um herói abandonado, um vilão entregue ao inimigo, um esquecido. Se você pegar o mesmo ser e colocar em circunstâncias diferentes, ele sempre faz as mesmas escolhas, ou o que nos tornamos depende inteiramente de quem estava presente quando ainda éramos formados.